Hello people! Prontos para a nossa aula de inglês? Let's go! Past Perfect. Nesta aula, vamos estudar um dos tempos mais complexos da língua inglesa, o Past Perfect. Esse tempo verbal indica um momento anterior ao passado recente. Ele é utilizado quando se deseja deixar claro que um evento ocorreu antes de um outro evento no passado. Não importa qual dos eventos é mencionado primeiro, pois o tempo verbal deixa claro qual deles aconteceu antes. É uma das estruturas mais complicadas para os estudantes brasileiros. Por isso, atenção aos detalhes. Veja alguns exemplos dos tempos verbais do passado estudados até aqui. Simple Past. I studied languages. Eu estudei idiomas. Past Continuous. I was studying languages. Eu estava estudando idiomas. Present Perfect. I have studied languages. Eu tenho estudado idiomas. Present Perfect Continuous. I have been studying languages. Eu estou estudando idiomas. Ouça e leia atentamente o texto a seguir. Hi, my name is Susan Hill and I live in Canada with my family. I work for a big company and I need to travel on business a lot. For example, in April, I was in the US. In May, I was in England. In June, I was in South Africa. Last month, July, I stayed in Canada. My husband and children were on vacation and we went to a resort for a weekend. The kids were so happy. Now I'm in Australia. I love to travel on business, but I miss my family a lot. Agora, analise as frases em destaque. Se for necessário, pause o vídeo para uma leitura mais adequada. Vamos analisar a ordem dos fatos. First, she was in the US in April. Ela estava nos Estados Unidos em abril. Second, she was in England in May. Ela estava na Inglaterra em maio. Third, she was in South Africa in June. Ela estava na África do Sul em junho. Fourth, she stayed in Canada in July. Ela ficou no Canadá em julho. Fifth, she and her family were at a resort last weekend. Ela e sua família estavam em um resort no fim de semana passado. Ouça e leia atentamente outro texto. Hi, my name is Kelly Williams. 2 years ago, I moved from Los Angeles to São Paulo, Brazil, where I work as an English teacher. I'm on vacation now, so I'm spending a few days at my parents' house in Miami. My sister Valerie is here with her family too. Her husband's name is Brian, and they have a daughter, Margaret. I'm going back to Brazil next Monday, but for now, I just want to relax, so I'm going to ride my father's blue bike to the beach with my niece. Bye! Agora, analise as frases em destaque. Se for necessário, pause o vídeo para uma leitura mais adequada. Novamente, vamos analisar a ordem dos fatos. First, she moved to Los Angeles. Ela se mudou para Los Angeles. Second, she's on vacation now. Ela está de férias agora. Third,
She's going to ride her father's blue bike to the beach with her niece. Ela vai andar com a bicicleta azul do seu pai até a praia com a sua sobrinha. Vamos compreender a estrutura do Past Perfect com had, hadn't e when. First action, travel by plane. Primeira ação, viajar de avião. Second action, travel by train. Segunda ação, viajar de trem. I had traveled by plane when I traveled by train. Eu tinha viajado de avião quando eu viajei de trem. Past Perfect, Simple Past. Ou seja, a primeira ação a ser concluída foi o fato da pessoa ter viajado de avião quando ela viajou de trem. First action, have breakfast. Second action, leave to work. Tomar café da manhã, sair para o trabalho. I had already had breakfast when I left to work. Eu já tinha tomado café da manhã quando eu saí para o trabalho. See my father. Meet my mother. I had already seen my father when I met my mother. Eu já tinha visto meu pai quando eu encontrei a minha mãe. Vamos analisar agora o uso do Past Perfect com before. Not eat guacamole, não comer guacamole. Visit Mexico, visitar o México. I hadn't eaten guacamole before I visited Mexico. Eu não tinha comido guacamole antes de eu visitar o México. O fato a ser analisado aqui é que em português nós podemos dizer antes de eu visitar o México, enquanto em inglês você deve utilizar simple past, visited. Try to read, go to school. Tentar ler, ir à escola. I had already tried to read before I went to school. Eu já tinha tentado ler antes de eu ir à escola. Not speak English. Start this course. I hadn't spoken English before I started this course. Eu não tinha falado inglês antes de eu começar esse curso. Not go rafting. My friend invited me. I hadn't gone rafting before my friend invited me. Eu não tinha praticado rafting antes de meu amigo me convidar. Past Perfect com after. Ao se utilizar after, nós invertemos os tempos verbais. Do the homework, go to school. A segunda ação é descrita antes da primeira, mas apenas no modo escrito. I did the homework after I had gone to school. Eu fiz a tarefa de casa após eu ter ido à escola. Simple past, past perfect. Change my mind. Attend that lecture. I changed my mind after I had attended that lecture. Eu mudei de ideia após eu ter assistido aquela palestra. Stop eating fast food. Watch the documentary. I stopped eating fast food after I had watched the documentary. Eu parei de comer fast food após eu ter assistido o documentário. Finalizando, a estrutura de Past Perfect é essa. Ao se utilizar had ou hadn't, se utiliza um verbo no particípio. Ao se utilizar after, when e before, se utiliza um verbo no simple past. Deste modo, vejamos alguns exemplos. I went to Australia after I had gone to Europe. Eu fui à Austrália após eu ter ido à Europa. I had gone to Europe when I went to Australia. Eu tinha ido à Europa quando eu fui à Austrália. I had gone to Europe before I went to Australia. Eu tinha ido à Europa antes de eu ir à Austrália.
Lembre-se de estudar as atividades na descrição desse vídeo. Bons estudos! See you soon!